Paratopia Podcast Storytelling apresenta Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Olá, eu sou a Jay Carrillo e esse é o segundo episódio do Criminologia Sobreviventes. A história de hoje não é o acontecimento de apenas algumas horas ou dias. Tentarei contar da melhor maneira possível como uma série de decisões erradas, ou melhor, nenhuma decisão tomada durante anos causou severos traumas. Vamos voltar para maio de 1977. Colleen Stan era uma jovem de 20 anos, animada e uma experiente caronista que estava viajando de Eugene, Oregon, para Westwood, na Califórnia, uma distância aí de 600 quilômetros para visitar um amigo que estava fazendo aniversário. Ela era ciente dos perigos de pedir carona, já que a prática ela parecia particularmente arriscada naqueles dias. Isso porque, alguns anos antes, Edmund Kemper, um assassino em série necrófilo, tinha como seu principal alvo garotas que frequentavam a faculdade da região e, invariavelmente, pediam caronas perto dali, em Santa Cruz. Se bem que, na mesma região, quase paralelamente, Herbert Mullin, outro assassino em série, estava atuando. Eu não tenho muita certeza se essa região da Califórnia era um lugar muito legal de se estar. E não se engane, essa história de ter muitos assassinos em série no estado ensolarado, ela ainda vai voltar nessa temporada. Mesmo assim, Colleen não tinha muitas opções a não ser pedir carona. Ela não tinha dinheiro e nada nunca tinha dado errado, certo? Era uma prática extremamente comum e todo mundo fazia. Ela decidiu ser extremamente cuidadosa, negando algumas caronas quando não se sentia assim muito confortável. Na reta final da sua viagem, faltando apenas 160 km do seu destino, ela finalmente conseguiu uma carona em um Dodge Colt azul. Os passageiros eram Cameron e Janice Hooker, de 23 e 19 anos, junto com o seu bebê. Eles pareciam um casal jovem muito comum, e ter uma mulher e um bebê como caronas tranquilizava Colleen. Afinal, nada mais seguro do que um ambiente onde tem uma criança. A viagem prosseguiu de forma agradável até pararem para abastecer. Colleen sentiu que Cameron olhava demais para ela pelo retrovisor, lhe causando um certo desconforto. Ao ir ao banheiro do posto, um pensamento passou pela sua cabeça bem rapidamente. E se ela fugisse pela janela, saísse correndo e esperasse por outra carona? Só que assim, ela se sentiu meio tonta por esse pensamento, né? Aquilo era bobagem. Um homem dificilmente faria qualquer coisa com ela enquanto estivesse com a sua companheira e bebê lá. A viagem então foi retomada e a sua atenção recaiu sobre um objeto que já estava no carro, ali do seu ladinho, no banco de trás, desde que ela entrou pela primeira vez. Era uma espécie de caixa que aparentava ter sido construída à mão, quase do tamanho de uma cabeça humana. Era um objeto estranho, mas ela não teve muito tempo para refletir sobre isso, né? Porque o Cameron, que parecia estar meio que perdido em seus pensamentos enquanto dirigia, anunciou que iria fazer uma rápida parada em algumas espetaculares cavernas de gelo próximas dali. Confesso que isso me deixou meio com o pé atrás, sabe? Porque cavernas de gelo na primavera na Califórnia? Se você fez a mesma pergunta que eu, existem sim algumas cavernas com estalactites na região e são muito bonitas. E por isso que, apesar de tudo, a Colleen ela não fez nenhuma objeção quando ele virou o carro por uma trilha no meio do mato. O carro parou, aparentemente, no meio do nada, e a Janice saiu com o bebê enquanto Cameron desligava o automóvel. De repente, toda a atmosfera ficou carregada, pesada, quando a Colleen se viu recebendo ordens com uma faca pressionada em seu pescoço.
Cameron perguntou: "Você vai obedecer o que eu disser, certo?" Assustada e apavorada, com uma faca quase cortando seu pescoço, Colleen não teve outra alternativa a não ser dizer que sim. Seus pulsos foram algemados nas costas, seus olhos vendados e seus tornozelos amarrados. Quando ela foi forçada a deitar no assento do carro, ela pôde ouvir sons que não faziam muito sentido. Esses barulhos eram, na verdade, as dobradiças e fechaduras da caixa que ela tinha visto antes, e agora estava sendo encaixado na sua cabeça, sendo presa bem firme a ela. Essa caixa ela pode ser descrita como uma caixa de privação sensorial feita pelas mãos de Cameron. O dispositivo não era, na verdade, só uma caixa, mas duas, uma dentro da outra, com uma abertura entre elas preenchida com material isolante e feita de madeira resistente. A estrutura ela era articulada, proporcionando uma abertura que se ajustava firmemente ao redor do pescoço da pessoa, cuja cabeça era forçada para dentro. Ao ser colocada em Colleen, ela sentiu que o objeto estava muito apertado no seu pescoço, quase sufocando, quando foi literalmente trancada ali dentro. A caixa interna era forrada por uma espécie de carpete grosso, bloqueando não apenas a fala e a visão, mas também todo o som de fora. Com a cabeça trancada dentro da caixa, Colleen estava efetivamente isolada do mundo ao redor e não fazia mais ideia do que estava acontecendo. O próprio saco de dormir de Colleen agora estava jogado em cima dela para esconder a estranha visão de seu corpo com uma caixa. E assim, eles prosseguiram viagem. Tudo que ela podia dizer era que pareciam descer uma estrada de montanha. Talvez ainda fosse muito cedo para tirá-la do carro, assim, em plena luz do dia, já que Cameron e Janice pararam para comer num fast food. Sim, eles pararam para comer e deixaram a garota ali, apavorada naquela situação, imaginando o que estaria reservado para ela. Talvez ela fosse assassinada, contrabandeada pela fronteira, forçada ao trabalho sexual. Fugir parecia impossível, já que ela mal conseguia se mover e não podia gritar por ajuda. O que ela não sabia era que Cameron Hooker tinha se preparado muito bem para esse dia há muito tempo. A noite finalmente chegou e eles a levaram para uma casa na 1140 Oak Street. Nesse lugar, ela foi meio que carregada para dentro, ainda com a caixa na sua cabeça. Depois que a caixa foi retirada e apenas com uma venda, ela foi conduzida pela cozinha, descendo alguns degraus até o porão. Com os sapatos tirados, Colleen se viu sendo ajudada a subir no topo de alguma coisa, que era na verdade um cooler velho. As algemas de seus pulsos foram trocadas por tiras de couro, onde ela foi amarrada, quase que suspensa com os braços para cima, em alguns canos no teto. Durante esse processo, Cameron retirou suas roupas tão lentamente que ela sabia que algo sexual estava acontecendo ali. Quando finalmente ela estava completamente despida e amarrada, sentiu o cooler ser derrubado de seus pés. Ela agora estava suspensa apenas por seus pulsos amarrados nos canos do teto. Ao gritar e se debater de desespero, já que não estava mais com a caixa que isolava os sons, Cameron ameaçou que a última pessoa que esteve ali teve suas cordas vocais cortadas por não ficar quieta. A coisa funcionou mais ou menos assim na primeira noite. Colleen foi chicoteada, agredida, o cooler retirado de seus pés diversas vezes, causando a sensação de desespero, sem saber, se o apoio ia voltar sobre seus pés ou não, enquanto Cameron e Janice fizeram sexo ali. E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Colleen percebeu algo que poderia salvar a sua vida. Seria melhor que ela ficasse quieta, parada, em silêncio enquanto agredida. Falando assim, parece um negócio fácil, entre muitas aspas, e que ela conseguiu logo, mas não. Na verdade, ela percebeu conforme o tempo foi passando e foi vendo o comportamento de Cameron em relação às suas próprias ações. E ainda deixo um aviso, eu não tô dizendo o que se fazer caso isso aconteça. E espero que nunca aconteça, pelo amor de Deus. Na verdade, foi o que ela fez.
No entanto, nada impediu as agressões. Elas apenas diminuíram de intensidade. Cameron Hooker praticava bondage e BDSM com a sua companheira, e aparentemente com uma mulher antes de Colleen. Mas as coisas saíram tão fora do controle que a Janice estava aliviada da Colleen estar ali. Afinal, era ela que sofria toda a tortura antes. Eu tenho as minhas opiniões sobre a Janice, tá? Uma pessoa que ela vai ser, decisiva para toda essa história. Mas vale o disclaimer que aqui, o que o Cameron estava fazendo de longe faz parte das práticas da comunidade BDSM ou de quem pratica bondage, onde tudo funciona com consentimento e acordos. Mas, apesar dele participar desse universo de BDSM, quer dizer, ele acha que ele participava, desse universo, ele tá, na verdade, deturpando e pervertendo essas práticas. Não há problema nenhum num fetiche quando dois adultos estão de acordo. A gente não pode aqui fazer o tal do kink shame, não é porque a pessoa tem fetiche que ela é potencialmente uma assassina em série. Eu acho que é preciso nos aprofundarmos mais nesse tópico, que é a relação dos assassinos em série com o sexo, para entendermos... entender é uma palavra meio forte, porque nada justifica esses atos. Mas existe um embasamento, uma ideia do porquê essa relação aí acontece. Grande parte dos predadores sexuais só conseguem se excitar sexualmente quando tem outro ser humano em seu poder absoluto. Como estão despidos de empatia ou culpa, nada é proibido, nada é tabu, já que eles não se sentem constrangidos como a maior parte das pessoas. Eles literalmente vivem para além dos limites, não só do comportamento civilizado, mas também do comportamento criminoso comum. Como resultado, eles acabam praticando atos incompreensíveis e inconcebíveis pra gente. O termo técnico para uma perversão sexual é chamado de parafilia, que literalmente significa amor anormal. Mas isso não quer dizer que estamos aqui chamando qualquer forma de sexo anormal, ok? Mas o termo é estendido para as práticas das quais os assassinos em série se dedicam. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter fetiches por calcinhas, onde a pessoa ali pode presentear outra e ter prazer com isso, ou até mesmo usando ou vendo outra pessoa usar. O problema é quando uma pessoa invade a casa da outra sem consentimento, claro, para roubar ou usar as calcinhas para o próprio benefício sexual e até mesmo matar ou agredir a pessoa a qual pertencia o objeto. Veja, aqui basicamente não existe consenso ou acordo, a situação literalmente chega ao limite. Mas no caso do Cameron, a gente vê duas perversões que são o sadismo e a dominação. Segundo o DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, existe o sadismo sexual, que é uma perversão do instinto erótico no qual o sofrimento de uma pessoa, nesse caso sem consentimento, não é apenas agradável de modo geral, mas também é intensamente excitante, fazendo com que a violência substitua o sexo. Quando falamos de dominação, em sua forma mais extrema, a necessidade de controle do assassino em série envolve transformar outro ser humano em um objeto 100% passivo, já que ele é incapaz de investir em relações normais e consentidas, buscando aí uma gratificação em corpos inanimados que não oferecem nenhuma resistência. Só que pouco se sabe sobre o início da vida do Cameron. O que sabemos da relação do casal pode esclarecer como a Colleen foi parar naquela situação. Cameron nasceu em Alturas, na Califórnia, no dia 5 de novembro de 1953. A família dele se mudava muito durante a sua infância e só se estabeleceu em Red Bluff em 1969, quando ele já tinha 16 anos. Em 1972, o Cameron ele se formou na escola e começou a trabalhar em uma serraria local, onde seu único material de leitura era pornografia. E, infelizmente, era do tipo que retratava mulheres amarradas sendo literalmente torturadas. Quando ele fez 19 anos, ele conheceu uma tímida garota de 15 anos chamada Janice. Muito menos ainda se sabe sobre a Janice, mas ela não foi bem tratada pela sua família. Eu ouvi algumas histórias que ela teve casos de epilepsia na infância,
E meio que o pai dela ficava um pouco longe dela porque achava que ela estava sendo possuída por demônios. Então, enfim, ela era uma garota bem negligenciada e também não teve bons relacionamentos amorosos antes do Cameron. Aparentemente, os garotos ou a ignoravam ou a incomodavam. Na verdade, ela tinha um histórico de gostar de pessoas que não ligavam muito pra ela. Então, parece que quando ela encontrou Cameron, um cara que já trabalhava, tinha um carro, dava uma impressão de estabilidade e fornecia devida atenção ao relacionamento, isso foi basicamente um alívio. Olha, eu tô falando que foi um alívio pra ela, tá? Não que eu esteja concordando com toda essa situação, pelo amor de Deus. Algo que não demorou muito tempo. Quando Cameron contou sobre suas fantasias sexuais, por mais que isso causasse um estranhamento por parte da Janice, ela aceitou. Só que as coisas escalaram muito, mas muito rápido. Inclusive quando ela quase se afogou durante uma dessas sessões, que consistia em sua grande maioria em pendurar a Janice pelos pulsos completamente nua e bater nela várias vezes com um chicote. E assim, por mais que a Janice sentisse medo dele também, ou também de se machucar, já que não gostava nem um pouco dessas sessões aí, ela sentia mais medo ainda de perder o Cameron. E era por conta disso que atendia todos os seus desejos. Eles se casaram em 1975 e foram morar em uma casa alugada em Red Bluff mesmo, onde a Janice continuou a se submeter a sessões de BDSM e bondage do Cameron, que começavam a escalar cada vez mais e mais. Frequentemente, ele colocava uma máscara de gás de borracha com a parte dos olhos pintadas em Janice, onde ficava privada da visão, enquanto ela era, literalmente, abusada. As coisas pioraram mais ainda quando ele decidiu sufocá-la até a inconsciência. Foi aí que a Janice decidiu apelar para uma ideia que Cameron sempre comentava, mas ela nunca teve coragem de concordar. No entanto, ela não viu outra saída. Ela sabia há muito tempo sobre a vontade que Cameron tinha de sequestrar uma garota e torná-la sua serva sexual. Além disso, Janice queria muito expandir a sua família com filhos, então ela o convenceu que, para ter um filho, ela não poderia mais ser sujeitada a esse tipo de prática e que ter outra pessoa em seu lugar para satisfazê-lo era o melhor. E claro, além dela se ver livre desses abusos. Assim, cacete, hein? Ela nem deveria ter que tomar decisão nenhuma desse naipe. Claro que a gente pode ver essa como uma saída, né? Que ela viu ali, naquele momento de desespero. E aparentemente, ela não tinha nenhuma rede de apoio para ajudá-la. Mas basicamente, o problema está sendo transferido. E como vimos, vai se tornar uma bola de neve. Aliás, ela nem deveria ter esse problema em suas mãos. Ela ainda é uma criança, basicamente. Eu digo isso aqui, nesse momento, porque mais pra frente, ela poderia ter tomado outras decisões sim. Ao concordar em ajudá-lo a sequestrar uma garota para esse fim, ela conseguiu impor duas condições. Ele apenas chicotearia a pessoa, e não a Janice, para que ela pudesse engravidar e ter filhos sem perigo. E ele só faria sexo envolvendo penetração com Janice. Colleen foi finalmente desamarrada e direcionada para outra caixa. Essa maior, e que aparentemente ficou aberta, sem tampa, sabe? Onde caberia todo o seu corpo. Ela foi colocada dentro dessa caixa com as mãos presas no topo. Cameron então colocou a caixa de privação em sua cabeça que, de algum modo, se encaixava na parte superior da caixa maior. Nesse momento, a Janice ela aparece ali no local e começa a conversar algo com Cameron, algo inaudível por causa do objeto que estava em sua cabeça. Os dois se foram e o tempo passou dolorosamente devagar para Colleen. Ela começou a se debater em protesto por estar ali de forma tão vulnerável, obrigando Cameron a voltar até o porão por causa do barulho. E eu sinto que foi aí que ela percebeu como seu comportamento teria que ser muito bem pensado. Porque para ela parar de fazer tanto barulho, o Cameron amarrou seus tornozelos e colocou uma espécie de cinto apertado, afivelado ali em volta do seu peito, impossibilitando qualquer movimento, inclusive o de respirar direito. Ela foi deixada lá,
mas era frequentemente visitada por Cameron. Ela só percebia que ele estava ali quando sentia ser tocada. Agora, vocês podem estar se perguntando se alguém estava procurando pela Colleen. E claro que estavam. O problema é que ninguém a tinha visto em lugar algum. É como se ela tivesse sumido do mapa, num piscar de olhos, se tornando um caso de pessoa desaparecida. Lembra que estamos em uma época onde os telefones celulares e a internet não eram coisas tão acessíveis. Fora que essas tecnologias, por mais que tragam diversos problemas atualmente, elas fazem com que as informações e notícias corram de forma mais rápida, quase imediata. Mas ninguém tinha visto a Colleen entrar no carro. Não sabiam qual carro, não sabiam qual foi a sua última parada, ninguém sabia onde ela estava, nem ela sabia onde ela estava, restando apenas a sua ausência como lembrete de que algo estranho havia acontecido. A partir disso, Colleen foi mantida dentro da caixa na maior parte dos dias, ou deitada em uma espécie de dispositivo de alongamento, com os pulsos presos por tiras de couro acolchoadas e os tornozelos por tiras presas em um gancho e em uma corrente. Então ela ficava esticada com o rosto virado para cima, completamente despida, amordaçada e incapaz de mover um músculo sequer ou olhar para o teto, já que, se ela não estava com a caixa na cabeça, ela estava vendada. Ela só era retirada dessas posições apenas para ser torturada, comer ou ir ao banheiro. E aqui, assim, eu não vou passar por todas as torturas que a Colleen passou, porque não vem ao caso, então se você quiser saber, a internet tá aí pra isso. O único contato humano que Colleen tinha por algumas horas era a visita ocasional da Janice. Sim, a Janice ia lá e aparentemente contemplava a situação da Colleen sem fazer nada. E é aqui que a minha opinião sobre ela começa a divergir, já que ela teve muitas, mas muitas oportunidades de ajudar a Colleen de alguma forma e não o fez. A situação é delicada, mas apenas observar outro ser humano ser tratado daquela forma e não fazer nada não entra muito bem na minha cabeça. E quando digo nada, é nada mesmo. Ela não dava água, não dava comida, muito menos deixava ela ir ao banheiro, por exemplo. Seria por medo ou porque ela simplesmente não se importava? Ou até mesmo ela gostava de ver aquilo, já que ela participava? Assim, mesmo a Janice não participando ativamente nas torturas, eu acho que sei por que ela não ajudou de forma alguma, mesmo que quisesse. Ela sabia que, se o sequestro fosse revelado, ela também iria ser pega. De novo, eu não vou entrar nos momentos a fundo do que a Colleen passou, porque não faz nem sentido. Mas tem um detalhe muito bizarro que parece ser um padrão entre alguns criminosos, sejam eles assassinos em série ou não. Um dos livros favoritos de Cameron é o clássico da comunidade BDSM Story of U, que foi escrito em 1954 por uma francesa, que é basicamente um conto de submissão feminina envolvendo uma fotógrafa de moda parisiense extremamente bonita chamada O, que é ensinada a estar constantemente disponível para qualquer tipo de sexo a qualquer homem que pertença à mesma sociedade secreta que o seu amante. Ela é regularmente despida, vendada, acorrentada e chicoteada. A história começa quando o amante de O a leva para um castelo onde ela é treinada para servir os membros de um clube de elite. Depois desse treinamento, como uma forma de demonstração de seu vínculo, esse seu amante a entrega para o seu meio-irmão mais velho, um mestre. Um mestre, entre muitas aspas. Mais severo. Por quê? Porque ele quer que O aprenda a servir a quem não ama e a quem não a ama. Ao longo desse treinamento aí, a O ela se apaixona pelo meu irmão e acredita que ele também está apaixonado por ela. Depois de um certo tempo, ele envia O para uma mansão antiga habitada exclusivamente por mulheres recebendo treinamento avançado e modificações corporais relacionadas à submissão. Lá, ela concorda em receber marcas permanentes de propriedade desse meu irmão e uma etiqueta de aço pendurada em forma de piercing nos lábios. Esse é o detalhe bizarro. Essa parte da marca e da etiqueta, eles acontecem com a Colleen.
Quando eu li que o Cameron se baseou muito no livro em suas práticas e fui procurar o livro depois, é tudo muito igual, infelizmente. Claro que esse livro não foi aí muito bem recebido por conta da grande objetificação da mulher. Fora que a protagonista tem o nome mais curto possível, por mais que seja abreviação do seu nome verdadeiro, Odile, também pode significar o de objeto ou orifício, sendo ou uma representação simbólica de qualquer buraco. Mas essa questão do livro me lembrou muito de livros que inspiraram tragédias, porque as pessoas distorcem a mensagem, né? A gente tem aí como exemplo O Apanhador no Campo de Centeio e O Colecionador, que por sinal, esse último aí influenciou 3 assassinos em série e eu acho ele especialmente chato. O livro, tá? Não o que aconteceu, pelo amor de Deus. No primeiro ano, Colleen ainda era mantida com os olhos vendados 24 horas por dia, frequentemente amordaçada e, às vezes, seus pulsos eram amarrados nas costas por longos períodos. Ao redor deles haviam casas e pessoas, mas assim, isso não importava. A Colleen não via praticamente nenhuma esperança de fuga. A tortura e a humilhação foram os principais artifícios que Cameron usou para controlar Colleen. Mais tarde, quando a família se mudou para uma casa móvel, um trailer mesmo, e já com 2 crianças na casa, que nunca nem perceberam a existência de Colleen, ela foi apresentada a uma nova construção de Cameron. Era uma caixa de madeira parecida com um caixão de parede dupla, grande o suficiente para caber um corpo humano inteiro e com buracos para entrada e saída de ar, possibilitando a respiração. Agora, ela seria colocada ali, debaixo da cama deles, dentro do caixão e com uma tampa fechada e trancada, principalmente quando os Cameron saíam de casa. Mas quando Colleen era confinada nesse caixão, ela não era apenas confinada, Entre muitas aspas, né? Porque eu juro, se alguém pegar as minhas palavras fora de contexto, quando eu morrer eu volto, hein? Somente pra puxar a perna de vocês. mas ela costumava ser acorrentada pelos tornozelos e pulsos, com a corrente terminando em volta do pescoço. Assim, ela não conseguia se esticar sem quase se estrangular. Haviam outras formas de confinamento também. Às vezes, ela era deixada acorrentada sentada na privada ou dormindo no chão frio do banheiro durante a noite. Segundo ela, sempre que a tiravam do caixão, ela nunca sabia o que esperar. O medo do desconhecido sempre permeava, porque ela foi mantida no escuro, tanto física quanto mentalmente. Mas as coisas só iriam piorar, porque o Cameron ele estava partindo para o próximo passo de seus planos, algo que iria garantir que Colleen nunca fugisse dele voluntariamente. Esse plano foi consagrado com um contrato de escravidão. Só que assim, esse contrato de escravidão existia porque, na verdade, o Cameron fazia parte da The Company, que era basicamente uma irmandade clandestina, extremamente poderosa, proprietária de pessoas sexualmente escravizadas ou não. Literalmente, era uma junção de ideias entre o livro A História de U e, claro, uma alusão aí ao pânico satânico que já permeava essa época. Estamos falando do final da década de 70, onde um dos ápices foram as alegações de abusos físico e sexual de pessoas, principalmente de crianças, envolvidas em rituais satânicos, algo que vai ficar aí mais forte na década de 80, principalmente depois do caso do Son of Sam, um assassino em série que alegou matar pessoas por conta de um culto satânico, de uma seita satânica, de qual ele era membro, com um possível envolvimento de mais pessoas nos crimes na região de Nova York. Esse grupo, o The Company, ajudava a garantir que as pessoas escravizadas por eles obedecessem e jamais fugissem, sendo que suas famílias também estariam em risco, já que eram constantemente vigiadas e observadas. Então, não era apenas a pessoa escravizada que estava em risco, toda a sua família, amigos e conhecidos também. Cameron afirmou que pagou $1.500 para registrar Colleen como sua pessoa escravizada recentemente adquirida e, em troca disso, a organização estaria sempre a vigiando, onde no caso de uma tentativa de fuga ela seria capturada, torturada e sua família morta.
Em alguns casos, ela poderia ser vendida para outro mestre, basicamente uma pessoa ainda mais cruel. Além disso, esse contrato dizia que ela deveria, agora, se chamar K, que em inglês é Kay, e usar uma espécie de... ele fala colar, mas é uma coleira mesmo, tá? Muito semelhante ao livro. Olha, esse cara, ele é um completo arrombado, eu não aguento. Tudo que eu queria era descer o cacete nele. Como é que pode? Você simplesmente mantém uma pessoa no caixão em uma situação que eu nem consigo chamar de precária, porque isso tá muito além do precário. E agora, literalmente, enfiar esses detalhes que são claramente pra satisfazer um desejo doentio dele, porque o querido leu na caralha de um livro. Sinceramente, eu não tenho nem mais o que dizer. O Cameron, ele assinou o contrato com um nome falso, né, de Michael Powers. Óbvio, porque a Colleen, ela não fazia ideia qual era o nome verdadeiro dele, né, seria Cameron ou Michael. Ao assinar, a Colleen, ela se viu com uma coleira dourada de metal, bem justa em volta do pescoço. Ela teria que usar esse negócio aí o tempo todo como um símbolo de concordância com o contrato. E olha, sinceramente, se passou pela sua cabeça de como ela poderia acreditar nisso, conforme eu fui estudando mais sobre o que aconteceu e, se tivesse acontecido comigo, eu estaria tão fragilizada, assim, com medo, assustada, sozinha e sem esperança, que eu acreditaria sim, tá? Sem sombra de dúvida alguma, eu colocaria meu nome ali naquele papel sem nem piscar. Aliás, em várias entrevistas, a Colleen, ela relata que tinha muito medo dessa The Company. E o que aconteceria caso ela fizesse alguma coisa de errado. Isso simplesmente minou qualquer esperança que ela poderia fugir. No entanto, esse contrato, na verdade, deu mais liberdade, entre muitas aspas, a Colleen nas mãos do Cameron. Ela agora poderia sair e até mesmo se exercitar, correndo no bairro ou andando de bicicleta. Afinal de contas, né, Cameron, ele tinha que manter o corpo dela sadio de alguma forma, em seu próprio benefício, né? Mas essas atividades ainda eram cuidadosamente controladas e cronometradas, reforçando mais ainda a existência da The Company. A essa altura, os Camerons tinham 2 filhos pequenos, mas de alguma forma conseguiram esconder suas atividades peculiares. Não sei nem se eu posso usar essa palavra. Colleen era para as crianças e para qualquer vizinho curioso apenas uma amiga, a Kay, que a ajudava nas tarefas domésticas. Tendo sofrido uma lavagem cerebral total e constantemente ameaçada com ações da The Company, Colleen era bastante... Essa palavra é péssima, mas eu vou dizer que ela era administrável? Se ela algum dia saiu do trailer, não fez nenhuma tentativa de escapar, nem deu qualquer indício de que era uma cativa. Por um período de cerca de 1 ano... Vocês estão contando aí os anos? Pois contem os anos. Colleen teve um grande grau de liberdade, mesmo ainda passando horas no caixão. Ela era frequentemente vista trabalhando em um motel ou ativamente no jardim pelos vizinhos, né? Mas ela não se comunicava muito com eles ou ela estava ali cuidando das crianças, porque, de novo, eram 2 crianças. E aparentemente as 2 nunca suspeitaram de nada, né? Só viam a Colleen como uma babá ou algo do gênero. Embora agora ela pudesse sair com a Janice, tipo, pra fazer mercado, compras ocasionais, até pra festinha, sabe? Ela sempre voltava para sua caixa. Colleen sempre mostrou obediência durante esses anos. Foi então que o Cameron começou a permitir que ela escrevesse carta para suas irmãs, com um conteúdo cuidadosamente revisado por ele mesmo, para ter certeza de que ela não falaria nada. Ele até deixou que ela fizesse uma ligação por telefone público para a família dela. Então, essas ações aí aparentemente eram uma recompensa pelo comportamento, mas eu realmente não sei por que ele permitiu isso. Parece que ele gostava de ver a influência de toda a lavagem cerebral que fez nela. Eu realmente não entendo porque eu só consigo imaginar na dor da Colleen mesmo, né? E com essas recompensas também, ele só estava reforçando que ela nunca sairia da linha. E até uma viagem foi marcada. Sim, uma viagem com a Colleen, ela estava inclusa.
Mas antes do início da viagem, ela se viu trancada no caixão sem sair de lá pra nada por uma semana inteira. Quando ela foi retirada de lá, ela descobriu que estava indo ver a sua família, apenas ela e o Cameron. Mas havia algumas exigências para que isso acontecesse. Ela tinha que dizer que agora ela estava em um relacionamento com o Cameron, que trabalhava como programador, e não passar nenhuma informação sobre onde morava. Quando a visita aconteceu, algo que era para durar um final de semana inteiro, infelizmente só durou 24 horas, logo de cara assim, a família dela ficou assustada por ela ter voltado, e que, na realidade, ela participava agora de uma seita. Pelo fato da Colleen, né, que era sempre muito reticente em relação a qualquer informação sobre a sua nova vida. Uma de suas irmãs tirou uma foto mostrando uma Colleen muito alegre com o namorado. Eles pensaram que ela estava realmente feliz. E eu realmente acredito que ela estava feliz, né, já que ela conseguiu passar algumas horas longe do Cameron, das torturas, do caixão e estava ali com a família dela. Só que ela voltou para Red Bluff. E quando ela voltou para Red Bluff, Cameron decidiu mantê-la no caixão definitivamente. Mas dessa vez, não mais como a sua serva sexual. A gente não sabe as suas reais razões. E eu também não vou nem cogitar, porque só uma pessoa extremamente perversa e doente mantém outra trancada debaixo da própria cama da qual dorme com sua companheira todos os dias. A certa altura, Janice perdeu o emprego. Então, o Cameron levou Colleen para cidades vizinhas, onde ela foi forçada a trabalhar para ajudar nas economias da família. Apesar da presença de Colleen, Janice também era torturada como ela. As duas, às vezes, eram levadas para o meio do mato, onde Cameron as pendurava nas árvores e batia em ambas o quanto quisesse. Pelo que sabemos, Janice nunca se opôs, ou então estava com medo demais para fazê-lo. No entanto, as mulheres começaram a brigar e causar problemas. Na verdade, quem estava causando no rolê era a Janice, né? Porque ela estava com ciúmes do interesse excessivo de Cameron por Colleen. E eu acho que também foi por isso que ela a manteve isolada e confinada no caixão escuro por quase 4 anos. O 27º aniversário de Colleen veio e passou sem alarde, assim como o Natal e o Ano Novo. A essa altura, ela foi mantida em cativeiro por 7 anos. Essa existência tornou-se tudo o que ela conhecia em sua vida. Mas aparentemente, as coisas entre o casal Janice e Cameron não estavam lá essas coisas, principalmente quando ele decidiu que queria Colleen como sua segunda esposa e que ela mantivesse relações sexuais com Janice. A essa altura do campeonato, as coisas tinham mudado um pouco de novo. Novamente o dinheiro estava curto na casa, então a Colleen ela foi liberada mesmo para trabalhar, enquanto a Janice agora ela frequentava a igreja regularmente. E é por causa da igreja que a Janice finalmente toma uma decisão para mudar as coisas. Além do pedido de Cameron ser contra suas crenças religiosas, ela começou. Finalmente! Oh, desçam os anjos cantando trombetas, cantando, tocando trombetas, não sei. A se sentir culpada pelo que estava acontecendo com a Colleen. Além de que ela não era mais uma adolescente de 17 anos, né, gente? Quando toda essa loucura começou. Então, se você quer ter pena da Janice, tenha pena da Janice de 15 anos, 16, 17 anos, até 18 anos. Mas assim, a Janice de agora já não era mais pra estar fazendo essas merda, né? Por que se sentir culpada só 7 anos depois é osso? De qualquer forma, ela deixou escapar a história da vida dela para um pastor da igreja e então decidiu que deveria contar a verdade, ao menos para Colleen, de que não havia nenhuma irmandade satanista, cética, ateia que mantinha pessoas escravizadas. E na verdade, esse era o ponto que mantinha a Colleen assustada e com medo de fugir, de que essa The Company ali fosse lá, a pegasse de volta e matasse toda a sua família. Então, com essa chavinha virada, com essa informação,
a Colleen ligou para o seu pai pedindo dinheiro sem falar muito do que estava acontecendo. Ele mandou e ela finalmente voltou para casa. Aí eu li em alguns lugares que o Cameron encontrou ela no ponto de ônibus enquanto ela ia embora, chorou, pediu pra ela não ir embora, blá blá blá. Mas assim, eu quero mais é que ele se foda nesse momento. Que é o que vai acontecer, tá? Já que 3 meses depois, se você acha que é a Colleen que vai denunciá-lo, não. A Janice vai denunciá-lo à polícia e vai informar que o Cameron havia sequestrado, torturado e assassinado uma garota chamada Mary Elizabeth Spanhawk, que havia desaparecido no dia 31 de janeiro de 1976. Mary Elizabeth Spanhawk, também conhecido como Marlies, era uma jovem de 18 anos que vivia na cidade de Chico, na Califórnia. Eu, a partir de agora, vou chamar ela de Marlies, porque eu não sei bem se eu estou pronunciando o sobrenome dela certo, Spanhawk, mas Marlies vai dar tudo certo. Ela foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro de 1976 e, de acordo com o departamento da polícia de Red Bluff, seu relatório detalhou que ela havia visitado um mercado das pulgas, que é tipo um bazar ao ar livre, com um namorado, mas decidiu voltar para casa depois que eles tiveram uma briga. Segundo a Janice, o seu marido havia sequestrado e matado Marlies antes de ter mantido Colleen refém. Por conta disso, ela obteve imunidade por sua cooperação. Sim, ela ganha imunidade em troca de contar tudo o que o marido fez. Foi aí que ela disse que, no dia 31 de janeiro de 76, o casal estava ali passeando de carro quando eles ofereceram uma carona para Marlies. Quando ela entrou, o Cameron colocou uma caixa de privação sensorial na cabeça dela, assim como aconteceu com Colleen. De acordo com esse depoimento aí, quando seu marido começou a torturar a Marlies, ele tentou cortar as cordas vocais dela para impedi-la de gritar, mas parou porque ela começou a sangrar demais. Ele levou Marlies até o porão, onde a Janice supostamente a encontrou pendurada no teto, com uma corda em volta do pescoço e uma fronha sobre a cabeça. Mais tarde, o casal levou o corpo para perto do Parque Nacional da região e a enterrou em uma cova rasa. Meses depois, eles sequestraram Colleen Stan. Só que assim, como o corpo da Marlies nunca foi encontrado, a promotoria considerou que não havia informações suficientes para prosseguir com essa acusação de assassinato contra Cameron, que negou, óbvio, qualquer envolvimento no desaparecimento ou na morte de Marlies. Caso vocês queiram saber mais sobre esse caso, o episódio The Ghost in Apartment 14 ou O Fantasma no Apartamento 14, da 3ª temporada do Unsolved Mysteries na Netflix, aborda com mais profundidade a história de um apartamento assombrado pelo fantasma da Marlies. Quando o caso veio à tona, o caso da Colleen, as evidências produzidas no tribunal chegaram a 140 itens, incluindo muitos dos itens de tortura usados em Colleen, inclusive as caixas. As fotos tiradas por Cameron não foram divulgadas porque ele conseguiu destruir as evidências a tempo, junto com elas uma suposta foto da Marlies que a Colleen confirmou ter visto. E sinceramente, eu fico bem feliz com isso. Porque do jeito que a mídia era, e ainda é, eu tenho certeza que essas fotos dela iriam circular sem problema algum. E eu acho isso um absurdo. Para piorar, a defesa da Colleen achou que eles iriam perder o caso, afirmando que ela era uma vítima perfeita, que era impossível que alguém ficasse por muito tempo em um relacionamento, como dizem, como esse, se não quisesse de fato estar ali. Olha, em vários artigos eu vi comentários como esse. E eu acho válido o seguinte pensamento, Você acaba sendo tão fragilizado, coagido, que você não vê outra saída a não ser sobreviver do jeito que dá. E eu também acho válido estender esse pensamento para pessoas que acabam fazendo parte de seitas.
E eu sinto que é muito, mas muito simples falar isso, sem ao menos ter ideia do que essas pessoas passam ou passaram. Porque eu não consigo nem projetar o que eu faria. Porque até parece, né, que tem uma cartilha, como sair de relacionamentos abusivos, ou será mesmo que eu estou em uma seita? Tem tantos detalhes a se levar em conta que generalizar assim é ser incrivelmente injusto e jogar toda a vivência do sobrevivente no lixo. Mais tarde, calculou-se que, ao todo, a Colleen passou a maior parte de mais de 1000 dias, intercalados apenas por curtos períodos de liberdade, trancada na caixa debaixo da cama. Alguns desses dias duravam algumas horas, mas muitos eram dias mesmo, ou 10, 12 ou mais horas, sem sair do caixão. Depois de um julgamento surreal com todos esses debates e reproduções de tortura que a Colleen sofreu, Cameron Hooker foi condenado em 1985 a um total de 104 anos de prisão, incluindo 69 anos de 9 acusações de estupro, 10 anos por uso de faca e 25 anos por sequestro. Ao sentenciar, o juiz afirmou: "O psicopata mais perigoso com quem já lidei." Ele sentiu que se Hooker fosse liberado da prisão, qualquer mulher que cruzasse seu caminho estaria em grande perigo. Atualmente, ele pode ser solto. Por quê, né? Porque mudaram as leis estaduais ali. Mas os promotores, eles querem que o Cameron seja rotulado novamente como um predador sexual violento. Janice voltou a usar o nome de solteira, tornou-se uma assistente social registrada e também trabalhou por algum tempo como profissional de saúde mental, cuidando de seus 2 filhos no processo. Eu nem sei dizer da Janice, sinceramente. Eu sinto que ela deveria, sei lá, ao menos ter pagado algo por ter se mantido tanto tempo em silêncio e vendo a Colleen sofrer. Mas ao mesmo tempo, ela também foi alvo das atrocidades de Cameron. O que me deixa mais aliviada é que ela não cometeu nenhum crime nem nada do gênero depois de tudo isso. E até tentou pagar uma parcela da culpa dela de volta para a sociedade sendo uma assistente social. A vida continuou para Colleen Stan. Todo ano, ela comemora o dia que finalmente foi libertada na praia com a sua família. Ela usa uma nova identidade e se sente mais tranquila por saber que as autoridades estão fazendo o máximo para não colocarem o Cameron de volta na sociedade. Depois de 7 anos em cativeiro, a Colleen Stan passou por um extenso processo de terapia, se formou em contabilidade, casou-se, constituiu uma família, tornou-se mãe, avó e ajudou outras mulheres que sofreram abusos conversando e oferecendo conselhos. Mas o crime, que virou um grande trauma, deixou muitas marcas em sua vida. As intermináveis horas dentro do caixão, junto com o abuso físico que ela recebeu, a deixou com problemas médicos de longo prazo, incluindo lesões significativas nas costas e nos ombros, além do estresse pós-traumático. Muito se debate sobre o caso extremo da síndrome de Estocolmo da relação entre Colleen e Cameron, mas o que eu posso afirmar aqui é: Colleen teve um grande reflexo psicológico de sobrevivência, porque no momento que ela decidiu não agir contra o Cameron durante toda a tortura e humilhação, era o momento que tinha mais chances de continuar vivendo. Desde sua fuga, em 1984, vários dramas, filmes e documentários foram produzidos. Eu conheci a história da Colleen primeiro em uma entrevista dela bem rápida em um noticiário do YouTube, depois no episódio do podcast Morbid. Na minha pesquisa, utilizei muito suas entrevistas e algumas partes do seu livro publicado em 2009, chamado The Simple Gifts of Life. E esse episódio ele tem um agradecimento extra para Camis. Obrigada por ter tirado todas as minhas dúvidas e ter paciência com as minhas perguntas. Recomendo muito que vocês assistam um episódio do Unsolved Mysteries, principalmente quem gosta de história de terror, que nesse caso é um terror real, mas tudo bem.
E a gente se encontra, claro, no próximo episódio do Criminologia. Até mais! Criminologia é uma produção Paratopia Podcast e Storytelling. Direção, Ira Morato. Produção autoral, pesquisa, pauta e idealização, Jay Carrillo. Direção sonora e trilha original, Murilo Lourenço. Revisão, Andrei Fernandes, Ira Morato e Ananda Mida. Edição e sonorização, Heli Antunes. Vitrine, Zé Neto.